João capítulo 16, versículos 7 e 8 diz, Jesus dizendo, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e dos juízos. Até aqui. A pessoa do Espírito Santo. Então, o desejo aqui de falar sobre a pessoa do Espírito Santo surgiu, primeiramente, de uma grande necessidade de conhecer a Deus, que todos nós temos de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, de buscar a Deus e buscar também saber o que Ele deseja para nós. Então, acabamos de estudar recentemente o livro de Atos dos Apóstolos, ali nós buscamos entender o que é a igreja, o funcionamento da igreja, a fim de que a gente possa corresponder ao anseio, ao coração de Deus, a fim daquilo que Ele projetou para o seu povo, para a glória do seu próprio nome, resplandecido através da igreja. Então, conhecer o coração de Deus, a fim de que sejamos a igreja que Ele quer. Então, nós encerramos esse ciclo, estudamos, aprendemos lições, queremos guardá-las no nosso coração e praticarmos. E agora é desafiador para nós, porque falar do Espírito Santo, falar dele, falar da pessoa, terceira pessoa da Trindade, nós só podemos falar daquilo que Ele mesmo revela a nós. Nós só podemos falar daquilo que Ele nos mostra, daquilo que Ele revela através das Escrituras, através do que há tanto tempo já foi escrito, como no caso esse texto que tomamos por base aqui do Evangelho de João. E por vezes, irmãos, ele fala, mas nós temos o nosso ouvido insensível para ouvir a sua voz. O Espírito Santo ele é manso, é comparado a uma pomba, por causa da sua mansidão. Ele fala de uma maneira verdadeira no nosso coração, mas nós precisamos estar com os ouvidos atentos para ouvir o que ele está dizendo. Tanto é que lá em Pátimos, João ele registra várias vezes os dizeres de que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo para as igrejas. Então o alvo da palavra do Espírito Santo, em primeiro lugar, é para a igreja, para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que foram adotados como filhos de Deus pelo sangue de Jesus Cristo. Então, tem muito a ver, obviamente, ser igreja, entender o que é igreja, com a atuação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, também não podemos ser igreja, também não podemos nos edificar, porque os dons para a edificação da igreja, eles vêm de quem? Vem da pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá, Deus dá os dons, o Espírito Santo opera os dons no nosso meio. Então, precisamos estar atentos, com os ouvidos abertos para escutar a voz, muitas das vezes quase de sussurro que o Espírito Santo tem. O Espírito Santo, ele não fala muitas das vezes no meio do barulho, ele não fala muitas das vezes no meio da agitação da alma, mas quando nós nos aquietamos para ouvi-lo, e eu oro a Deus que seja esse ambiente, durante esse tempo que a gente vai meditar sobre o Espírito Santo, que possa produzir no nosso meio. Então, a minha intenção com essas reflexões, com esses estudos aqui, não é de maneira alguma esgotar o que podemos falar sobre o Espírito Santo, porque o tema é inesgotável. E não temos nenhuma pretensão de esgotar tudo, falar todo o que envolve, falar todo o assunto que envolve a respeito do Espírito Santo, mas é um estímulo. O meu desejo é estimular os irmãos, a mim mesmo, estimular a conhecê-lo mais e mais. Nós temos um amigo que está conosco em todo o tempo, em todos os momentos, que é a pessoa do Espírito Santo. Está conosco em todo o tempo. Ele está habitando dentro de nós, conforme a promessa do Senhor para as nossas vidas. E aquele que nos comunica ao Pai, comunica do Pai para nós, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é esse interlocutor, o Espírito Santo é esse mensageiro, o Espírito Santo é esse que fala para nós a respeito de Deus e que leva as nossas orações até o trono da graça do Senhor. E ele comunica a vontade de Deus, que a Bíblia diz que sempre é boa, perfeita e agradável. Então a importância sublime de nós conhecermos e nos relacionarmos
com o Espírito Santo e dar liberdade para ele agir. Dar liberdade na calma, na paz, entregar mesmo os nossos anseios, todas as nossas ansiedades nas mãos dele, porque ele tem cuidado de nós. Amém, amado? Então, um ponto de partida é esse texto que nós lemos aqui, principalmente o versículo 8 de João 16. O capítulo 16 do Evangelho de João, ele fala sobre a missão do Consolador. Eu creio que todas as Bíblias têm esse título, capítulo 16 de João, a missão do Consolador. Então esse capítulo fala sobre isso, e os versículos anteriores ao 8, ao 7 ao 8 que nós lemos, desde o primeiro, o Senhor Jesus ele passa a falar aos seus discípulos, a dizer aos seus discípulos que eles seriam expulsos das sinagogas. O Senhor Jesus ele começa a dizer que até mesmo os seus discípulos seriam mortos, seriam perseguidos por aqueles que não reconhecem a Deus e não reconheciam a Ele como Filho de Deus enviado por Ele. Então, começa esse capítulo com essas notícias, com essa preparação, dizendo: vocês vão ser expulsos da sinagoga, vocês serão perseguidos. E uma palavra que resume muito bem esse cenário aqui que está sendo descrito pelo Senhor Jesus, uma palavra que resume tudo isso é rejeição. Jesus estava dizendo para os seus discípulos, aqueles que seguiam as suas pegadas, que seguiam a Ele, dizendo: vocês serão rejeitados, vocês serão expulsos, vocês serão perseguidos por aqueles que não conhecem ao Pai e por aqueles que não conhecem quem eu sou. Sou enviado dele, sou enviado de Deus. Rejeição. E o próprio João, ele escreveu ainda no Evangelho, no capítulo 1, versículo de número 10 e 11, está escrito assim, ó: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo não conheceu o seu Criador. O mundo não tributou glórias e gratidão àquele que o fez. O mundo não o conheceu. Versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Isso é rejeição. É não conhecer. É rejeitar. É não receber. Isaías ele profetiza falando a respeito do Messias lá no capítulo 53. Falando sobre o Senhor Jesus Cristo, no versículo 3, que ele era desprezado e ele era o mais rejeitado dentre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Então a Bíblia diz, o profeta, que Jesus, o Messias, seria o homem mais rejeitado dentre os homens. Quantos aqui já foram rejeitados? Quantos aqui já tiveram esse sentimento de rejeição? De fato, claro, explícito, porque Jesus ele foi rejeitado de maneira explícita, não só pelo seu povo, o povo de Israel, mas por todo ser humano que nasce no pecado, que nasce sem se submeter a ele, que nasce em rebeldia, sem o reconhecer como Messias enviado do Senhor. E a reação dos que não conhecem é rejeitar. Quem não conhece a Deus, rejeita a Deus. Quem não conhece a Deus, rejeita a sua vontade. Um texto que é muito importante nós lermos também é lá em Mateus capítulo 23, versículo 29. Jesus ele está fazendo várias advertências, e no versículo 29 ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias,
filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Então é claro, nós vemos aqui a rejeição de Israel. É claro, nós vemos aqui quantas vezes Deus quis dar a ser reconhecido ao seu povo. E ele se revelava através dos seus santos profetas, dos homens que ele levantava no meio do seu povo para anunciar a palavra de Deus, para falar a respeito de si mesmo, mas era rejeitado. Os profetas eram apedrejados, perseguidos, sempre eles eram rejeitados pela maioria. Você pensa que a vida dos profetas era fácil? De maneira alguma. Eles sofriam muito por ser a voz de Deus, por ser, naquele devido momento, ter uma porção do Espírito Santo para comunicar a vontade de Deus. Então é o Espírito Santo que, em determinados momentos, vinha sobre os profetas, a fim de eles poderem transmitir a palavra de Deus para o povo, mas o povo rejeitava, o povo não queria ouvir. Outro texto lá de Mateus capítulo 5, versículo 12, fala o seguinte: regozijai-vos e exultai no sermão da montanha das bem-aventuranças. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. A vida do profeta era uma vida marcada por perseguição e por rejeição. Leamos também uma parábola dos lavradores maus que se encontra em Mateus 21, versículo 33. É uma parábola que fala muito a respeito da rejeição de profetas e, por último, a rejeição do próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Atentai em outra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro, e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo, a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe, fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhes Jesus, nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Então aqui Jesus está ensinando uma parábola que falava a respeito do plano de Deus. Quantas vezes Deus quis avisar o seu povo, enviando profetas, enviando homens de Deus, para fazê-los novamente voltar ao Senhor. Mas o que aconteceu? Esses, tipificando aqui esses lavradores maus, esses lavradores malvados, mesmo assim catalogados pelos próprios escribas fariseus aqui, e os intérpretes da lei, foram colocados como malvados, eles apedrejaram alguns, mataram a outros e espancaram outros tantos. Mas mais profetas em maior número foram enviados. E o mesmo aconteceu até que
O Filho veio. O Filho aqui, Jesus Cristo. E todos disseram a uma: olha, é o herdeiro, vamos matar e ficaremos com a herança. E levaram para fora da vinha, no Gólgota, fora, e ali mataram o herdeiro. Isso aqui é exatamente como aconteceu com Jesus Cristo e todos os profetas. Rejeitaram um a um, até que por fim mataram o Filho de Deus. Rejeição, expulsão, espancamento, essa é a recepção muitas das vezes, apedrejamento, assassinato e por fim, por último, crucificação. Irmãos, a primeira coisa que o Espírito Consolador ele faz quando ele vem é convencer o mundo do pecado. Foi o texto que nós lemos. Convencer o mundo do pecado. Por quê? O versículo 9 de João, capítulo 16, nos responde. João 16, 9 diz assim, do pecado, porque não creram em Jesus. Não crer em Jesus é pecado. Não crer no Senhor Jesus é o pior de todos os pecados, porque nega a possibilidade de arrependimento. Nega a possibilidade de voltar, de regressar. E Paulo ele escreve aos Romanos, no capítulo 14, versículo 23, que tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Ou seja, não ter fé, não acreditar, devido a esse convencimento que o próprio Espírito Santo dá, isso é pecado, isso é rejeição. E o pecado ele está ligado à nossa natureza humana desde a queda. A queda fez com que o pecado entrasse, dominasse, escravizasse, apoderasse do homem. Fizesse com que o homem realizasse todas as coisas de maneira independente de Deus e maligna. Desde quando Adão ele decidiu por si mesmo desobedecer a Deus comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele decidiu fazer as suas próprias escolhas, apartado de Deus, alienado de Deus, sem ter a soberania de Deus sobre a sua vida. Ele decidiu desobedecer, ele decidiu saber, ele decidiu fazer a trajetória da sua vida, sem a presença de Deus. E Adão, em consequência, toda a raça humana, incluindo eu e você, todos nós, ele decidiu fazer as suas próprias escolhas, sem levar em consideração a Deus, e o pior de tudo é que o homem não admite o seu pecado. O homem não admite que ele é pecador. O único que convence do pecado, irmão, é o Espírito Santo. É o toque do Espírito Santo na vida da pessoa que pode convencê-lo de fato, de verdade, que ele é pecador e que ele desesperadamente precisa de um Salvador que já foi providenciado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse é o primeiro ponto para nós ingressarmos para as boas novas do Evangelho. Todo profeta, incluindo João Batista, toda a mensagem primária de um profeta anunciando o reino de Deus, qual é? Arrependei-vos, arrependei-vos. Mas se nós não entendemos que somos pecadores, se o homem não entende que ele é pecador, se arrepender do quê? Então nunca há uma transformação, porque não houve o primeiro toque do Espírito Santo. Irmão, o primeiro toque do Espírito Santo na nossa vida é nos fazer chorar, lamentar ao enxergarmos a nossa condição. Se você ainda não chorou amargamente, se você ainda não sentiu o peso do seu pecado, do pecado da humanidade, daquilo que nos afasta de Deus, se você não chorou amargamente na sua alma, com todo o respeito, mas com toda a verdade, eu posso dizer para você que você ainda não se converteu. Porque o princípio da conversão é a dor que nós sentimos em saber quem nós somos e o quanto nós ofendemos a Deus. Então, primeira coisa para nós ingressarmos nas boas novas do Evangelho, antes de nós nos alegrarmos com a boa notícia, nós temos que nos entristecer pela nossa condição. E a minha grande preocupação nos dias de hoje é vermos pessoas entrando nas igrejas, abraçando a fé cristã para se alegrar e não para se entristecer. Elas não se entristecem. Elas não veem o quanto elas estão afastadas de Deus. Elas não veem o quanto elas merecem ir para o inferno. A pregação, a palavra de alguns séculos atrás, era a palavra que falava e denunciava o pecado. Os pregadores
de alguns séculos atrás, falavam do pecado. Falavam quão alto era esse degrau de seguir a Jesus. Mas hoje parece que isso está facilitado. Hoje parece que se passa por cima dos pecados, daquilo que nos afasta de Deus, daquilo que é abominável aos olhos do Senhor. Parece que isso está imperceptível, e isso está gerando uma igreja morna, fria, secular e carnal. Porque a primeira coisa que o Espírito faz, que eu quero deixar isso bem claro para os irmãos, a primeira coisa que o Espírito Santo faz é convencer o homem do pecado, convencer que ele é pecador, antes de qualquer coisa. Antes de qualquer promessa, antes de qualquer novidade do Evangelho, antes de qualquer palavra de salvação, porque se nós não entendemos que somos pecadores, não precisamos de salvação. Se o homem entende que ele é uma mutação genética, se o homem entende que ele é fruto de uma evolução de espécie, ele não precisa de um Salvador. Se o homem entende que tudo se resume a questões da alma, de ambiente a qual ele foi criado, de consequência, eu só faço isso porque eu sofri tudo isso na minha vida, então a culpa não é minha. Se o homem não entende que a culpa é dele desde quando ele nasce. Ele nasceu em pecado, ele nasceu separado de Deus, ele nasceu ofendendo ao Senhor. Ele jamais vai poder se abrir de verdade para as boas notícias do Evangelho. Ele sempre vai ficar uma pessoa mutilada, uma pessoa incompleta, que ainda não viu o reino dos céus, porque não entendeu o quão pecador ele é, o quão afastado de Deus ele é. Irmãos, eu sei até muitas das vezes, porque hoje não se fala muito sobre pecado, porque é desconfortável. Você falar sobre pecado, as pessoas não querem ouvir isso. As pessoas querem ouvir a respeito de vitória, as pessoas querem ouvir a respeito de prosperidade, as pessoas querem uma mensagem que as alegre, que as faça rir, para que elas possam recarregar as suas energias e enfrentar uma semana difícil que elas vão ter. Mas, irmãos, nada disso que promove esse tipo de coisa sem antes passar pelo arrependimento e pela real condição do ser humano pode ser chamado de evangelho. Antes das boas notícias, vem as más notícias de quem nós somos sem Deus. Completamente perdidos sem o Senhor. Então o pecado está ligado à nossa natureza, irmão. A natureza humana. E admitir que somos pecadores é o princípio. Admitir que nós estamos perdidos sem Deus é o princípio de nós recebermos ao Salvador, de recebermos a Jesus. Pregação do apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo. Foi uma pregação contra o pecado, ele denunciou o pecado. E 3.000 pessoas aproximadamente se converteram desesperadas, dizendo para Pedro: ai de nós, irmãos, o que faremos? E a palavra do apóstolo Pedro é: arrependam-se dos seus pecados e recebam o dom, ou seja, o presente do Espírito Santo. Ele nos toca, ele nos mostra a terrível situação do nosso coração, e aí depois que ele nos toca e nos mostra essa realidade tão horrível, esse desespero bate a porta do nosso coração, e aí nós estamos prontos para receber o Salvador, o Senhor. E todo aquele irmão que ele não admite o seu pecado, ele vive sendo controlado e escravizado pela vontade carnal, vontade da carne. Então, a nossa carne sempre vai dar justificativas. A nossa carne sempre vai tentar nos justificar diante de Deus. É por isso que a religião ela pode ser uma arma carnal terrível, de nos justificar diante de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo diz que todos nós somos indesculpáveis, injustificáveis diante de Deus por qualquer coisa que façamos. A única coisa que nos justifica diante do Senhor Deus é o sangue de Jesus. Agora, se nós achamos que não somos pecadores, o sangue de Jesus não tem efeito algum na vida daqueles que assim pensam. Então, ser vencido pela vontade da carne. Quantas pessoas que não conseguem vencer a vontade da carne, irmãos? Quantas pessoas crentes, frequentadores de igreja, leitores da Bíblia, que ouvem louvores evangélicos, mas eles não conseguem vencer a vontade da carne, porque talvez eles não
entenderam ainda que eles são pecadores e que eles precisam de um Salvador. Parece incoerência nós estarmos falando aqui na igreja para reconhecer o pecado e falar para que os irmãos recebam um Salvador. Parece algo, pastor, mas nós já somos crentes. Mas será, analisando mesmo a nossa vida, analisando a igreja, não somente nós, mas a igreja brasileira, não fazendo um apontamento, uma condenação, mas uma análise crítica nossa mesmo? Será que nós realmente temos entendido que Jesus é o nosso Salvador? Ou entendemos que Jesus está obrigado a nos abençoar por aquilo que nós fazemos de bom? E a Bíblia diz que nós não fazemos nada de bom. Vamos ver o texto de Tiago que ele nos escreve, Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. É uma advertência de Tiago. Fala sobre a origem do pecado. Ele diz no versículo 13 que Deus não tenta ninguém, Deus não é tentado pelo mal. E no versículo 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, ou seja, a vontade da carne. A vontade da carne é que faz-nos decidir pelo pecado. A nossa vontade carnal, ela nos tenta. E quando esta nos tenta, a cobiça, ela nos atrai, ela seduz. Então a cobiça, ou seja, a vontade da carne, o desejo, a concupiscência dos olhos, depois de haver concebido, depois de haver praticado, ela dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera o quê? Gera morte. Morte. Agora nós podemos entender o que Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, né? Que todos pecaram. Repita assim comigo, todos pecaram. Inclusive eu e você. Todos. E por isso eles carecem da glória de Deus. E na mesma carta aos Romanos, o apóstolo Paulo escreve, capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. A recompensa de pecar é morrer eternamente. Mas continua dizendo que o dom gratuito de Deus, perceba a sequência. O pecado gera morte, o pecado é nocivo. O pecado, ele separa de Deus, mas Deus tem um dom gratuito que é a vida eterna. A vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, antes vem o pecado, antes vem a horripilância, a feiura, o terror, as trevas do pecado, a morte gerada por ele. Mas Deus vem com um dom gratuito, com um presente em Cristo Jesus, que é a vida eterna. Em Romanos ainda capítulo 7, abra comigo lá, Romanos capítulo 7, versículo 14, fala assim o texto. Paulo está falando sobre a lei, e ele diz que a lei ela é espiritual, mas sobre ele, o apóstolo Paulo ele diz, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Carnal. O apóstolo Paulo dizia ser carnal, irmãos, vendido. Todos nós fomos vendidos como escravos. E a lei só apontava para essa escravidão. A lei não libertava os escravos do pecado. O único que liberta é o Senhor Jesus Cristo. E o que convence a respeito da situação pecaminosa do homem é o Espírito Santo de Deus. Certa feita, os fariseus, os escribas, intérpretes da lei, disseram para o Senhor Jesus, você está dizendo que nós somos escravos? Nós nunca fomos escravos. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho verdadeiramente vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Mas nós nunca fomos escravos. Essa é a natureza humana, não admite. A pessoa que fuma, ela não admite. A pessoa que bebe, ela não admite. A pessoa que mente, ela não admite. Ela diz que ela é sincera. A pessoa que fala da vida dos outros, ela diz que ela é uma pessoa sincera. Pessoa que trai é uma pessoa que fez isso porque o outro se ofereceu. Uma pessoa que rouba fala porque todo mundo isso faz no nosso país. Uma pessoa que blasfema, uma pessoa que faz tantas coisas, diz que é culpa do pai, da mãe, do governo, mas nunca assume para si, fui eu. O responsável disso tudo sou eu. O princípio da cura é assumir isso. Você sabe que quando uma pessoa que tem problema de dependência química ou qualquer outra dependência,
quando ele assume que ele precisa de ajuda, é quando ele começa a sair do fundo do poço. Mas, de fato, muitas das vezes, as pessoas nunca admitem que elas estão carecendo de ajuda. Elas não admitem o pecado. Essa é a natureza humana, de se esconder, de escapar. A semelhança de Adão, quando ele peca, ele desobedece, Deus vem na viração do dia à tarde, e ele ouve a voz do Senhor, ele se esconde. E ele foge da presença do Senhor, porque ele não queria admitir. Ele disse que foi a mulher. Foi a mulher que o Senhor me deu. Ela me seduziu, ela me fez tomar essa decisão. Mas nós temos o nosso livre arbítrio. Enquanto nós não entendermos que precisamos de um Salvador, que precisamos ser curados do pecado, que a nossa natureza caída, ela é inimiga de Deus, a nossa vontade caída, ela é inimiga de Deus. Você pode fazer o que for, você pode ter os ministérios quanto quiser, você pode ter os títulos eclesiásticos quanto forem, mas a nossa vontade humana é caída, rebelde, ofensiva a Deus, inimiga de Deus. Nós precisamos viver no Espírito, e viver no Espírito é entrar em conflito com a nossa própria vontade. A nossa própria vontade. Quem é que poderia convencer o homem da miséria espiritual em que ele se encontra, irmão? Quem é que poderia? Quem é que poderia dizer de verdade quem nós somos, senão a pessoa do Espírito Santo? Ela pode. O Espírito Santo pode dizer para nós. Irmãos, o poder sobrenatural do Espírito Santo pode interceder a favor daqueles que querem. Ele tem poder para interceder junto ao Pai a favor dos que querem ser livres, serem libertos, mas não conseguem. Não conseguem abandonar o pecado. O Espírito Santo tem poder para interceder junto a Deus a favor dos que querem. Há uma grande diferença entre nós querermos ser libertos e nós darmos desculpas. Há uma grande diferença entre arrependimento e remorso. Arrependimento é uma guinada de vida, é uma transformação, é uma volta de 180 graus, é converter-se, é voltar atrás do caminho que nos desviamos. Agora o remorso traz um sentimento de tristeza para que daqui a pouco continuemos a fazer a mesma coisa. O Espírito Santo tem poder para interceder pela minha vida, pela sua vida e a vida de qualquer um pecador, não importa o pecado que tenha cometido, mas é preciso querer. O homem não consegue abandonar o pecado. A diferença é querer ser livre do pecado. Eu quero, eu não consigo. Eu sou pecador, mas eu quero ser livre do pecado. Aí entra a ação, o poder do Espírito Santo. Hoje nós só estamos falando a respeito do convencimento do pecado. Nós queremos dar continuidade nas próximas mensagens, nos outros itens que ainda estão aqui no versículo de número 8. Vamos nos ater a esse versículo 8, o convencimento do pecado. Amém, amados? Então esse é o dilema do apóstolo Paulo. Vamos continuar lendo Romanos 7, versículo 15, 25 até o 25. Querer e não poder, mas continuar querendo e clamando a Deus, a ação do Espírito Santo em nós. Romanos 7, versículo 15, continua assim, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Preste atenção. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus.
mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Ou seja, tudo aquilo que origina, que tem concepção na carne, é morte, é malignidade aos olhos de Deus, é treva, é inimizade a Deus. Tudo que é originado na carne, tudo que nós fazemos, por bom que pareça ser, se nasceu na carne, é carne e não agrada a Deus. O que agrada a Deus é aquele que é nascido na água e no Espírito, é aquele que teve a revelação do seu pecado e foi convencido dele. Nós precisamos ser convencidos do pecado. Sendo assim, nós nem começamos ainda a andar com Deus. Quanto mais ser a igreja que Ele quer que nós sejamos. Amém, meus amados? A lei aponta para o pecado. A lei sempre apontou a impossibilidade humana de cumpri-la. E os profetas denunciavam o pecado. Jesus, ele fez o mesmo. Jesus, ele falou contra o pecado. Mas o Espírito Santo, ele faz o quê? Ele convence desse pecado. Desse pecado que muitas das vezes, ao ouvirmos, nos soa como uma acusação, nos soa como uma afronta, nos soa como: quem é ele para falar isso de mim? E foi isso que aconteceu. Quem é você? Quando o cego de nascença disse lá: olha, eu não sei quem ele é, eu só sei que hoje eu vejo, ele não é pecador, porque hoje eu estou vendo. E os fariseus ficam ali enfurecidos. Quem é você, nascido todo no pecado, para falar a respeito disso para nós? Disseram que Jesus era filho de Belial, ele operava os milagres que realizava pelo poder de Belzebu. Então há uma revolta quando se fala contra o pecado, porque se mexe no lugar obscuro onde Satanás ele tem legalidade para continuar escravizando. Agora, quando se prega contra o pecado, também se dá uma possibilidade do Espírito Santo convencer a pessoa e de haver lágrimas e de haver o seguinte: olha, é verdade mesmo, eu preciso disso. Eu preciso de salvação porque eu estou longe de Deus. Mesmo que eu nunca tenha matado, mesmo que eu nunca tenha roubado, mesmo que eu nunca tenha feito aparentemente nada de mal para ninguém, eu feri o coração de Deus com a minha rebeldia. Então eu preciso entender isso para voltar-me para Deus, e essa é a missão do Espírito Santo. Jesus está dizendo em João 16, se eu não for, ele não vem. Mas se eu for, eu vou enviá-lo. E quando ele vier, ele vai convencer que eu fui rejeitado. Eu fui expulso daqui. Eu fui crucificado. E aí, colocarão a mão na consciência pela ação do Espírito Santo, aqueles que assim forem convencidos de pecado. Nós pecamos. Pecamos porque rejeitamos o Filho de Deus. Pecamos porque não aceitamos a vontade do Senhor. Pecamos porque continuamos insistindo em fazer todas as coisas e pedir para Deus abençoar, ao invés de fazer as coisas junto com Deus, na vontade dele. Pecamos. Pecamos quando guardamos mágoa no nosso coração. Pecamos quando somos tentados pela nossa própria cobiça, pela nossa própria carne, como Tiago já disse ser essa a questão. Mas o Espírito Santo nos convence do pecado. Irmãos, é a semelhança do médico, que ele diagnostica uma doença, mas ele também inicia o tratamento. O Espírito Santo, irmão, ele diagnostica a quantas está o nosso coração. Quanto frios, afastados, apáticos no piloto automático, servindo a Deus só por fora e não por dentro. O Espírito Santo vem
para falar isso para nós. E quando ele fala, é porque ele já tem o tratamento pronto. Porque Deus não acusa. O acusador é outro. Mas o Espírito Santo mostra a nossa realidade. E quando ele mostra, ele diz: arrependei-vos e convertei-vos a mim, porque eu sou poderoso e misericordioso para vos livrar e vos fazer de novo, pelo poder do sangue de Jesus e pela ação do Espírito Santo. A primeira coisa, irmão, a primeira coisa do início desse estudo da pessoa do Espírito Santo é nós sairmos daqui nessa noite convencidos do pecado.